Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Krieger Pella, professora do Departamento de Direito Comercial aqui da faculdade, e fiquei muito honrada com esse convite para presidir esse painel. Muito obrigada, professora Ottaviani, eu realmente fiquei muito feliz em estar aqui, falando de Santiago Dantas e ao lado do meu grande mestre, meu sempre professor, nosso querido professor Guerreiro. Eu não tenho nem palavras para dizer a alegria e a responsabilidade de passar a palavra para o senhor. Então, eu agradeço duplamente. Ottaviani, foi um duplo presente para mim. E eu não queria tomar tempo, porque todos esperamos as palavras do professor Guerreiro, mas eu queria dizer que, preparando essa apresentação, eu me deparei com um discurso de Santiago Dantas, um discurso de 1940, quando ele toma posse na cadeira de Direito Civil na faculdade, e ele trata com uma clareza que eu acho que hoje nós precisamos retomar. E ele traz uma lição para os estudantes e para nós também, que não mais somos estudantes, que eu peço licença para ler, e fico também um pouco aliviada de que não são as minhas palavras, mas de Santiago Dantas, que estão roubando um pouquinho do tempo do professor Guerreiro. Ele diz o seguinte: o civilista executa uma paciente alquimia de que sai transformada a substância da sociedade. O direito civil é estudo ascético, em que as colheitas são tardias. Paciência, constância, método e tempo são, mais do que quaisquer outras, as condições do êxito. Não pode, assim, haver melhor escola para a formação mental da mocidade num país como o nosso, em que se prestigia demais o dom da improvisação e o brilho da inteligência, e em que os moços, e mesmo os velhos, se satisfazem com as facilidades de um como que barroquismo intelectual. A meu ver, esse trecho permanece absolutamente atual e tem que ser lembrado sempre, especialmente num painel que trata de Santiago Dantas e da renovação do direito privado. Então, dito isso, eu, com muita alegria, passo a palavra ao meu querido professor Guerreiro. Muito obrigado. Eu queria, evidentemente, agradecer ao Alessandro Ottaviani, essa honra na qual ele é reincidente específico em programações de alto sentido cultural e jurídico na Faculdade de Direito. E a Juliana Pella, que, como todos já perceberam, é um amor de professora, que a todos nos encanta. E ao biógrafo Pedro Dutra, e a todos os presentes, tendo a saudação igualmente. Eu devo dizer que a minha visão do professor Santiago Dantas é a visão de advogado, do advogado que eu sou. Exclusivamente essa é a visão que eu pretendo transmitir aqui. De advogado e nada mais. Eu gostaria, evidentemente, de desbordar desta visão para outros parâmetros, mas essa foi a missão que me foi confiada e ela me mantém fiel. Devo dizer, no entanto, que a admiração que eu nutri pelo professor Santiago Dantas, eu a formei antes, em diversas perspectivas anteriores à minha própria formação como advogado nesta escola, inclusive naquela perspectiva meio difusa que todos nós, da década de 60, começamos a perceber, logo antes de 64 e depois. E Santiago faleceu em 64, bem no meio de uma década que, como se sabe, muita coisa começou e muita coisa acabou, e muita coisa que começou acabou na mesma e própria década. Década controvertida, né? E durante a qual vinha a perceber, e durante essa década e a partir de então, que, na verdade, o trabalho do advogado, do jurista, podia ser visto sob um duplo sentido, que eu fui encontrar, por acaso, eu tenho certeza que o Pedro Dutra conhece esse trabalho do Santiago, num texto espetacular do professor Santiago Dantas, de 1944, sobre uma dicotomia do sentido intelectual do trabalho do jurista e do advogado. O texto é de 1944, está, como outros tantos, na revista Forense, chama Nova Dogmática Jurídica. Santiago diz o seguinte:
O trabalho intelectual do jurista, do advogado, tem um duplo sentido. E é nisso que eu gostaria de basear a nossa conversa aqui. Fixar e unir. Do contraste entre o que ele chamava a doutrina antiga, dizendo, entre outras palavras, o direito civil, e a lei nova, ou seja, o direito que surgia no momento em que ele abandona o integralismo e se converte num professor de direito civil, mas percebe as mudanças extraordinárias que se processavam no mundo e no Brasil a partir do final da década de 30. Era uma mudança de perspectiva realmente extraordinária, que o Santiago fixa já é uma concessão ao próprio texto dele, que ele estabelece como se fosse uma dupla forma de entender o fenômeno jurídico ou o trabalho do próprio jurista. Há uma antiga doutrina, ao ver do Santiago Dantas, ou seja, até então, o que havia de estudo jurídico no Brasil era, lato sensu, a renovação, a atualização, talvez, de antigos temas de direito civil, que vinham desde o século XIX e ocuparam as 3 primeiras décadas do século XX. Eu peço perdão ao ilustre professor de Direito Civil ao meu lado de invadir-lhe provisoriamente aqui a área. A partir de 1938, 39, passa-se alguma coisa muito pertinente a essa duplicidade entre fixar e unir. A fixação do parâmetro do direito civil começa a ruir e se trata de unir a tradição com o novo que surge sob a forma de novos códigos. Surgem os códigos novos, o de processo penal e o de processo civil. Surge um novo Código Penal. Vai surgir um pouco mais adiante a nova lei falimentar. Vai surgir a Lei de Sociedade por Ações de 1940. Ou seja, aparece claramente que o estudo do direito não se resume a atualizar mais o direito civil, mas compreende uma renovação da ordem jurídica como um todo. E, especificamente no que diz ao direito comercial, que é o que me interessa mais, com muito maior vigor, segundo penso, que se percebe uma intensidade maior que capta a atenção de muita gente. Eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu, em 1964, era acadêmico de Direito nesta Faculdade de Direito. E já então, como não é difícil de entender, estava já entusiasmado pela personalidade do político, Santiago Dantas, num tempo em que, como político, Santiago se sobressaía notavelmente, num tempo e num partido, como a professora Maria Vitória disse, num partido que era muito inferior ao próprio Santiago. O professor Afonso Arinos, no túmulo no qual se enterrou Santiago, dizia que ele era um homem superior ao partido dele. A esse partido que a professora Maria Vitória definia, não ao trabalhismo, mas ao partido da época, que era o PTB, que não era exatamente o melhor partido do mundo. Pelo menos a muitos, e o próprio Afonso Arinos não parecia, e ao próprio Santiago também não. Mas, de qualquer forma, eu era acadêmico de Direito neste momento, e, de qualquer maneira, nesta época, um pouco antes de 64, nessa ocasião, logo depois dos anos da renúncia do Jânio Quadros, havia uma necessidade de defender a ordem constitucional, que estava ameaçada em função da tentativa de impedir a posse do vice-presidente de então, do presidente João Goulart, e depois havia a necessidade de defender o mandato dele, que alguns pretendiam frustrar. Nesta época, o meu espírito estava com Santiago político, mas, ao mesmo tempo, eu precisava trabalhar, precisava estudar e já começava a admirar também o outro Santiago, o Santiago advogado. Em 1964, começava eu, então, os meus estudos, inclusive de Direito Constitucional, nesta faculdade. Um dia, na Sala Brasílio Machado, no 3º andar, vejo entrar, abril de 1964, um professor de Direito Constitucional, abril de 1964, que se apoia na cátedra, abre o jaquetão e mostra um belíssimo 38, um garboso revólver, olha para a turma e, com o ar dos vencedores, dá a sua extraordinária lição de Direito Constitucional do tempo. Ganhamos.
Foi a primeira e definitiva lição de direito constitucional que eu tive. Inesquecível lição. Aí, daí para frente, eu pensei, não há o que estudar mais daqui por diante. Em matéria de direito constitucional, estou feito. Passei, voltei ao Santiago Dantas, ao direito civil, à evolução e assim por diante. Ficou-me, então, a impressão do advogado e a impressão do jurista. Daí por diante é fácil de perceber. Vi estarrecido o ato institucional número 5, liquidou de vez o Estado de Direito. Eu vi a ordem jurídica ser aviltada continuamente a partir de então, e nesse terreno é que então comecei a falta do que fazer. A minha geração foi literalmente expulsa da política, falta do que fazer, e tendo que trabalhar como advogado, é que eu vi agigantar-se diante dos meus olhos este outro Santiago, advogado, o jurista extraordinário, que eu aprendi, então, a discernir, numa obra esparsa, jurista, como disse o Pedro, de um livro só. E que livro! Mas um jurista que tinha, por acaso, publicado, muitos anos antes, 1953, uma epítome, um resumo dos grandes temas centrais do direito privado, a meu ver, que chamava-se Problemas de Direito Positivo. Eu tenho 2 exemplares desse livro, com medo que um dia me levem um. Tenho sempre um de reserva. Figuras do Direito, também tenho 2, com medo que alguém me leve um. Tenho um Apólogo da Alma Ocidental, comprei uma edição da Universidade de Brasília para dar a alguns alunos no curso de bacharelado, porque esta é uma obra realmente extraordinária. Bom, passo a passo, ao lado do jurista exemplar do direito civil, vejam Santiago, então, sintonizado aos poucos com a ordem econômica, inclusive na perspectiva histórica, que é extraordinária, remontando, inclusive, ao início do século, estudando, sob a ótica da reforma de Rui Barbosa, a economia de então, como pouca gente, acredito eu, conseguiu fazer com tamanha lucidez e uma extraordinária clareza. Neste momento é que eu vejo, então, surgir nesta evolução, com os problemas de direito positivo, logo na abertura do volume, 2 trabalhos fundamentais. O primeiro, a evolução contemporânea do direito contratual. Páginas simples e exemplares de uma clareza extraordinária. Eu devo dizer, e talvez seja mera repercussão impressionista, devo dizer que foi lendo este trabalho sobre a evolução contratual, ou a evolução do direito contratual, hoje, na época, estamos no início dos anos 50. Foi neste trabalho que eu baseei o primeiro trabalho que eu vim, ainda recém-formado, a publicar na nossa revista de Direito Mercantil. Influência que eu vim a perceber muitos anos depois, quando escrevi sobre a intervenção do Estado na economia dos contratos privados. Ficou alguma influência subterrânea na minha cabeça. O segundo, o Due Process of Law, a garantia do Due Process of Law, que na época era alguma coisa distante na prática da advocacia, talvez estudada nas aulas de teoria política, direito constitucional, mas na advocacia era alguma coisa que remotamente se conhecia no Brasil. Sabia-se do mandado de segurança, sabia das inovações da Constituição de 46, mas esta penetrante análise do due process era alguma coisa de que se tinha muito pouca anotação na década de 50. Eu chamo a atenção para o fato de que nós realmente estamos noutra época. No início da década de 50, isto que hoje parece tão trivial, não era. E quem se der ao trabalho, eu sei que muita gente leu estes problemas do direito positivo, vai verificar que esta é uma análise curta, penetrante e precisa. Outro desses problemas do direito positivo, o poder regulamentar das autarquias. Ora, se nós abrirmos hoje o nosso jornal, o Valor ou qualquer outro, nós estaremos de novo diante de um poder regulamentar das autarquias como tema de fundo ou como cenário de grandes problemas contemporâneos. Só que as raízes do poder regulamentar das autarquias estão lá no parecer de talvez de 1950, Pedro...
1947, vem a ser publicado em 1951, vem o livro depois do professor Caio Máximo, mas, enfim, são raízes de problemas que vão aparecer depois. Meios de proteção ao comprador, também no mesmo livro, 1953. Quem é capaz de imaginar que, nesta época, já estava aparecendo a preocupação não simplesmente com os meios ordinários do direito civil, da proteção do comprador, do consumidor, mas o filete que iria desaguar na proteção do consumo de uma forma geral. Era, como eu digo, se perpassasse todas as páginas do problema de direito positivo, um rol daquilo que eu chamei, muitas vezes na minha vida, um rol das chamadas questões vigentes, para usar a terminologia do Tobias Barreto. Com essa exemplificação sumária dos problemas, pode-se ver que aquela ortodoxia do direito civil, daqueles da experiência anterior, da experiência acadêmica de Santiago Dantas e a que acontecia naquele momento, vai uma grande distância. Nós vimos, então, dos anos 40 em diante, surgir a renovação dos estudos comerciais, para além dos tratados do Carvalho de Mendonça e do Valdemar Ferreira. Vemos surgir nos anos 40, aqui na Faculdade de Direito, a obra inovadora, sob muitos aspectos, do professor Silvio Marcondes, que foi, na sua época, e a seu modo, também um inovador. Mas encontramos na Faculdade de Direito de São Paulo também uma outra voz renovadora no direito civil, que era a voz do professor Vicente Rau, com quem o Santiago troca inúmeras experiências de correspondência e impressão. Com Vicente Rau e Silvio Marcondes de São Paulo e no Rio de Janeiro com Santiago, abre-se, tenho eu, um direito moderno. Aquele que em 1944 seria não mais a antiga doutrina, como a chamava Santiago Dantas, mas o império da lei nova, de novas perspectivas do direito privado. Ou seja, de uma certa maneira, e eu sei que alguém vai dizer algo sobre isso mais tarde, é como se prenunciasse neste momento o próprio direito econômico, porque as fronteiras entre o direito civil, o direito público, entre o direito privado e o direito público começam a se fundir e lançam-se aí os pilares das grandes discussões que nós vemos hoje contemporaneamente sobre a intervenção do Estado nas relações privadas. Santiago publica pouco, como nós sabemos. Silvio Marcondes publicou talvez um pouco mais, descartados os conflitos de vizinhança. Tem a sua atividade acadêmica mais intensa, funda o Instituto de Direito Comercial e Comparado e Biblioteca Túlio Ascarelli de São Paulo e chega até ao Código Civil de 2002. Mas é seguramente nesse trabalho pluridisciplinar do professor Santiago Dantas que vai se expandir esta lei nova. Dentre esses trabalhos que eu diria fundantes, existe um parecer famoso sobre o decreto, sobre a Lei 1808, sobre a responsabilidade do banqueiro e do banco. Este trabalho vem a ser 10 ou 12 páginas. É um trabalho que passa o tempo e continua em pé. Ele foi anterior à Lei 6.024, que é a lei que ainda vigora sobre a liquidação das instituições financeiras. Trabalho que está ainda hoje sendo utilizado com grande valia. Posso dizer, de minha própria experiência, nos anos 80 e 90, tê-lo utilizado em numerosos trabalhos apresentados, inclusive com o professor Arnoldo Valde, ao Banco Central do Brasil, não só sobre a Lei 6.024, mas como também na lei anterior, como se fosse direito posto vigente então. Trabalho que seguramente é anterior aos anos de 56 ou 57. O que há de interessante nesse trabalho? Primeiro, é uma das primeiras vezes que eu vi, com clareza extraordinária, a separação entre o direito especial e o direito comum. Está bem que o direito comercial já é uma especialidade,
Mas o direito bancário, dentro do direito comercial, é a especialidade dentro da especialidade. A responsabilidade do banco e do administrador de banco engloba o direito civil, o direito comercial, o direito bancário, o que nós chamaríamos hoje o direito sancionador das autarquias, da CVM ou do Banco Central, o direito processual e até o direito falimentar. 10 ou 12 páginas. Quem se der ler o trabalho de ler esse trabalho verá que ele está ainda plenamente legível, e não somente legível, como aproveitável. Eu não queria levar muito adiante essa enumeração, mas há um outro trabalho pioneiríssimo de Santiago Dantas, que está voltando um pouco aos problemas, nos problemas de direito positivo, sobre o direito de preferência no aumento de capital das sociedades anônimas. Tema conhecido de todos nós, o direito de preferência, inclusive no que diz respeito às sobras e à preferência na subscrição das sobras e na preferência da subscrição das sobras de sobras. É um trabalho seguramente de 10 páginas. Não encontrei na minha vida melhor tratativa dessa matéria, além deste trabalho fundamental do Santiago Dantas. Eu referi no livro que publiquei em 1979 sobre a atual lei de sociedades por ações. E este ano, num parecer que foi intensamente, numa questão que foi intensamente divulgada pela imprensa, eu usei de novo o trabalho do Santiago Dantas como base do meu próprio trabalho e de outros advogados. É extraordinário? Não, não é extraordinário. É realmente um poder de previsão fora do normal? Talvez seja. É a demonstração, no entanto, que só mesmo uma cultura extraordinariamente vasta, uma experiência de advogado extraordinariamente densa e, sobretudo, uma vivência profunda do direito nas suas expressões mais completas poderia dar isto: clareza e brevidade. Brevidade como categoria do estilo. Ele não tinha, como diz o Pedro, não tinha aquilo que eles... você diz a respeito dos conflitos de vizinhança. O conflito de vizinhança não tem dedicatórias barrocas, ele não tinha o ornamento dogmático. Faltava a ele justamente esse ornamental, este retórico, essa verbosidade inútil em que muitas vezes os juristas, inclusive os 11, se não conseguem julgar um réu em 2 sessões. Quer dizer, é excesso de palavra. Mas, enfim, não são eles que me ocupam no momento. O que me ocupa no momento é esta capacidade extraordinária de usar a palavra, a língua, essa língua que foi fundada, na verdade, pelo Padre Vieira. E essa visão do direito como fenômeno orgânico. Eu me reporto mais uma vez a este artigo 1944 sobre a nova dogmática jurídica. Ou eu muito me engano, ou este artigo esteve encaixado no software. Me perdoem, mas eu falo nosso idioma corrente no Brasil. Uma aluna até me perguntou se hoje era o Santiago Day. Falei, exatamente, hoje o Santiago Day. O software do Santiago devia ter este artigo como uma permanente do seu raciocínio dialético. O novo e o velho, o moderno e o novo. Eu gostaria de ir um pouco adiante, mas eu vejo que talvez já esteja cansando um pouco e sem querer também exagerar nos elogios. Devo dizer, eu não resisto a fazer uma rápida e final comparação. 2 advogados exerceram o Ministério da Fazenda, Rui Barbosa e Santiago Dantas. Os 2, um 14 meses, o outro 5. Os 2 com uma promessa de renovação da sociedade brasileira. Um com a promessa explícita de fazer a burguesia nascente um agente ativo da economia brasileira. Não conseguiu. Caiu, nós tivemos mais 10 anos de predomínio da economia cafieira, até a Revolução de 30. O outro, a morte o levou, em 1964, e em 64 nós sabemos também o que deu no Projeto de Desenvolvimento Nacional. Eu acho que esses 2 advogados, aos quais, primeiro, Rui Barbosa, Santiago dedicou uma especialíssima atenção, são como uma espécie de
Se existisse um santo, um local, uma igreja, onde se aninhassem os santos, certamente os dois estariam neste altar. E como eu não acho que exista propriamente um santo, eles estão no meu panteão natural particular. Não fui amigo, não conheço a família. O meu contato com Santiago é espontâneo. Foi admiração por geração espontânea e, definitivamente, eu cheguei a ele como advogado. Eu o admiro por dezenas de outros motivos, mas eu quis trazer aqui a minha experiência de advogado, como ele me ajudou como advogado e como eu o li como advogado. É o que eu podia trazer nesta homenagem tão importante, Otaviano, para uma figura que realmente é inesquecível para mim. Muito obrigado.